Nos anos 70, 80, 90, essas décadas foram marcadas por filmes de terror. Principalmente filmes de terror trash, que em tradução livre significa lixo, mas eu não trato esses filmes como lixo. E no Retro Trash de hoje, eu trouxe uma lista de filmes que para muitas pessoas, para algumas pessoas, são filmes que são desconhecidos. Se liga! Seja bem-vindo aqui ao Retro Trash, eu sou o Will. O Retro Trash é como se fosse um programa dos anos 90 que resgata as memórias afetivas das pessoas que assistiram esses filmes nos tempos de TV aberta. Se você também curte esse tipo de filme, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa um like e comenta aqui qual é o filme que você assistiu na sua infância, que você sente maior saudade, mas você não lembra o nome. E eu já quero começar aqui a apresentar para vocês o primeiro filme que eu queria muito que esse filme fosse lançado em mídia física para mim ter na minha coleção, que é o Monstro Canibal. O Monstro Canibal é um filme de 1988 e, se eu não me engano, ele passou no Cine Trash da Band lá em 1996. E esse filme tem a participação especial de um ator que eu gosto muito de todos os filmes que ele já fez, que é o Jeffrey Combs, que é aquele cara lá do Reanimator. O Monstro Canibal é sobre um quadrinista que faz cartoons para uma revistinha de terror chamada Cellar Dweller. Essa revistinha de terror tem a mesma pegada daquela revistinha lendária que é o Creepshow. E esse quadrinista acaba tirando a própria vida, e nessa cena, alguns takes dessa cena em que ele tira a própria vida, me lembra muito os takes usados em Evil Dead. 30 anos depois que ele tirou a própria vida, um jovem vai pegar o trabalho da Cellar Dweller, que é essa revista de quadrinhos de terror, para dar continuidade no trabalho do cara que se matou. Quando ele retorna a esse trabalho deixado lá pelo outro, ele acaba sendo amaldiçoado por uma criatura que vive dentro dos quadrinhos. E essa criatura, esse monstro canibal, ele assume a personalidade e as características das vítimas. E aí, mano, acho que o próprio nome do título já fala, o Monstro Canibal. Vamos tomar o seu cansado. Vamos fazer você queimar. Street Trash, pra mim, é tudo que há de bom no filme de terror trash. Roteiro doido, gore sem limites, piadas idiotas, extremamente sem graças, mas a única definição que eu tenho de Street Trash é: eu amo. Street Trash é a história sobre Ed, um comerciante, que lá no fundinho do seu depósito acaba encontrando uma caixa de madeira repleta, cheia de uma bebida chamada Viper. Essa caixa deve estar lá, mano, por anos. Então o Ed tem a brilhante ideia de vender a bebida Viper, que tem um cheiro extremamente forte, por um precinho bem camarada. E isso acaba atraindo a atenção. Bebida forte, a birita tá barata, tem um sabor que ninguém sabe qual é, dos moradores de rua ali da periferia local, perto do comércio do Ed. Acontece que a bebida Viper é tão forte que quem dá um gole na Viper acaba derretendo, mano. Mas também tem um cara ali que vive de pequenos furtos, e ele acaba sofrendo um furto, do qual ele tá com uma caixa de Viper. E aí um outro morador de rua acaba pegando e espalha Viper para todos os outros moradores de rua. Vocês conseguem imaginar a procedência dessa bebida que não se sabe de onde veio e agora foi roubada em toda a cidade, por todo lado?
Imagina quantas pessoas estão tomando Viper nesse momento. Divertido e street trash eu amo. Brain Damage, ou simplesmente O Soro do Mal, quando eu assisti a primeira vez eu tive a sensação, ou pelo menos eu achei muito parecido com Basket Case. E a história é sobre Brian, um jovem que entra em contato com uma criatura, mano, que ao mesmo tempo parece uma lesma, ao mesmo tempo parece uma minhoca, é algo bem peculiar. E essa minhoca, meio verme, meio lesma, tem um nome, ela chama Aimer. Aimer e Brian têm um vício em comum. Brian é viciado em psicotrópicos e Aimer é viciado em cérebros. Aimer precisa conhecer os meus haters. E assim começa um na dependência do outro. Um é viciado em psicotrópicos, o Aimer é viciado em cérebros. Tem uma cena, gente, que eu gostaria muito de colocar pra vocês verem, só que eu não posso porque é uma cena meio adulta. Só posso te dizer que o Soro do Mal vai te render boas risadas. E até porque só essa criatura aí que é meio lesma, meio verme, meio qualquer coisa, parece até ser carismática, mano. I won't bite you while you're asleep. No. I want you to beg for it now. Just like you're gonna beg for a brain. Good. A little contest. I don't get a brain, you don't get my juice. We'll just see who cracks first. Yeah, well, we'll just see. What's the matter, Brian? Nasce um Monstro é a história de um casal que tudo que eles mais queriam era dar um irmãozinho pro filho mais velho deles. Só que depois de tantas e tantas tentativas frustradas, finalmente Leonor consegue engravidar. Só que ela vai percebendo que essa gestação do segundo filho tá muito diferente da primeira gestação. Ela começa a sentir dores estranhas que são bem comuns comparada à primeira gestação. E durante o parto, toda a equipe ali tá reunida, acaba presenciando o nascimento de um bebê que parece meio humanoide, deformado, que assusta toda a equipe. E esse bebê humanoide, totalmente diferente, ele acaba matando toda a equipe médica que tá ali e foge pelos dutos de ar-condicionado da sala de parto. A polícia vai atrás dessa criatura que muitas das vezes durante o filme aparece somente em partes, enquanto a vida desse casal acaba indo de ladeira abaixo. Esse último filme aqui da lista, eu tenho uma história bem peculiar para falar sobre ele, é O Bebê Maldito. Eu achei esse filme ainda na minha infância, eu devia ter 8 ou 9 anos. Eu lembro quando eu fui alugar, a antipática da recepcionista virou para minha mãe e falou: "Moça, esse filme não é para criança, é um filme de terror." Eu logo entrei no meio da conversa e falei: "Você teria medo de um filme de um bebê cabeçudo, tosco, coberto de sangue artificial? Porque se você tem medo, eu entendo. Mas isso aí é história para outro vídeo." O Bebê Maldito 2 é a história sobre uma escritora de livros infantis que vai se mudando de cidade em cidade na tentativa de esconder o seu filho. Ela tenta proteger o filho dela das pessoas, da curiosidade das pessoas, e ter uma vida praticamente normal. Só que não dá para ter uma vida normal morando no bairro em que ela mora.
Logo depois dos gritos que o bebê dá, alguns vizinhos denunciam ela e a assistência social começa passa a fazer visitas constantes na casa dela. E aí a paz dela é totalmente tomada por conta dessas visitas. Cara, tem uma cena que eu me recordo muito bem desse filme, quando eu aluguei lá em 1900 e não interessa, que é a cena em que a mãe pega o bebê, coloca num cadeirão e vai dar o TT dele, uma mamadeira. Só que o menino começa a gritar freneticamente e aí a mãe, num desespero total, acaba dando um bife cru. Bife não existe. Um bife cru, mano. Ela dá um bife cru e ainda a balconista achando que a gente ia ter medo de um filme bizarro desse. Filmes bizarros de terror da década de 70, 80, 90, eles fazem sucesso até hoje graças às pessoas que gostam e que ainda assistem esses filmes com todos os outros já lançados, com produções maravilhosas que a gente sabe que são de milhões. Porém, esses filmes são eternos porque foram tempos de TV aberta e o tempo em que a gente não tinha tanto acesso como a gente tem hoje a catálogos de filme. E vamos para a praga trash do vídeo. E a praga trash do vídeo é: se vocês não assistirem a nenhum desses filmes que eu deixei aqui, filmes bizarros dos anos 80, a sua orelha vai cair. Galera, então é isso. Te espero num próximo Retro Trash e tchau!